Não pense você que eu escolhi essa blusa porque ela é legal, bonita e vai ficar bem no vídeo, não. A escolha dessa blusa foi porque ela é do meu filho de 17 anos, que pesa 84 quilos e agora eu tô dentro dela. E eu queria hoje, com esse vídeo, te contar como eu fiz para perder 15 quilos em 2 meses e 22 dias. Eu quero te falar que agora eu tô podendo tirar onda com a roupa da garotada. Eu me vesti com as roupas do meu filho e estão cabendo em mim. Agora, como eu fiz isso? Eu quero te contar rapidamente. Há pouco tempo eu estava com 110 quilos. No início do ano eu estava com 110 quilos. E eu sabia que não estava certo, eu sabia que eu estava agindo errado com o meu próprio corpo, com a minha saúde, eu sabia que eu estava agindo errado de várias maneiras, de várias formas. Então eu precisava readequar minha alimentação, controlar meus impulsos e vontades. E então, em certo momento, eu decidi iniciar um curso. Eu criei um curso chamado Liderança de Alto Rendimento. E eu já tinha perdido aí uns 2 quilos e pouquinho, eu estava com 107.900 quando começou o curso. No curso Liderança de Alto Rendimento eu falo também sobre autoliderança. Você não tem como ser um grande líder se você não se liderar. Então eu decidi fazer um desafio comigo mesmo, propondo aos meus alunos que também fizessem cada um seu próprio desafio. E o meu desafio era que eu perderia 15 quilos durante o período do curso, que era de 3 meses. O curso acontece durante 3 meses, uma vez por semana, com aulas ao vivo pelo Zoom, e nós falamos todas as terças-feiras sobre liderança de alto rendimento. E um dos meus desafios foi perder 15 quilos em 3 meses. Até então me parecia fácil, eu sou um cara que gosta de praticar esporte. Então eu sabia que era só eu correr bastante, era só eu intensificar minhas atividades físicas que estavam um pouquinho relaxadas, que tudo daria certo. Mas o que eu não sabia é que eu teria dificuldades na caminhada. Antes de eu falar dessas dificuldades, dá uma olhadinha aí como é que eu estava, né? Quando eu iniciei o ano. Ao iniciar o ano eu estava com 110 quilos, como você vê nessa foto aí que você está olhando. E depois, quando eu iniciei esse propósito ou esse desafio, no dia 6 de abril de 2021, eu estava desse jeito aí como no vídeo. Esse vídeo aí eu tô dando um treinamento. E você tá olhando aí o corpinho do cidadão, como é que eu tava com 107.900. Então eu fiz o desafio, eu vou perder 15 quilos em 3 meses. O meu objetivo e a minha estratégia era me exercitar ao máximo e readequar a minha alimentação sem muito sofrimento. Eu não queria mudar tanto, diminuir tanto drasticamente, então eu decidi fazer o seguinte, vou cortar o bom e velho arroz, que todo mundo sabe que ele gera muito açúcar no sangue, vou cortar o açúcar. E outros alimentos que tenham carboidrato, né, como cenoura, como batata, eu vou só adequar, porque eu também não podia cortar tudo 100%. Então, meu primeiro objetivo era cortar o arroz, cortar o açúcar, ingerir mais líquido, né? Então eu comecei a tomar 3 a 4,5 de litros de água por dia, e aí eu falei assim, pô, assim tá bom, e comecei a correr. Foi quando eu descobri que eu tinha que parar imediatamente de correr, de fazer exercícios, porque eu estava me recuperando de uma lesão que eu tive no pé, eu quebrei o 5º metatarso jogando basquete e o gesso, o tempo que eu estive de gesso, ele gerou uma trombose e eu não sabia por que a minha perna não desinchava. Um determinado médico disse que era normal, que estava tranquilo, então eu fui correr. Mas aí, de repente, um outro especialista falou assim, não, cara, isso aí tá estranho, faz o exame assim, 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 que a gente vai ver o que é. E quando eu fiz o exame, foi diagnosticado uma trombose na minha panturrilha, de modo que o fato de eu estar correndo estava gerando um risco enorme desse trombo, ou seja, desse coágulo, soltar e vir para o meu coração, meu cérebro ou meu pulmão e causar algo fatal. Então, de repente, eu já tinha feito o desafio com os meus alunos e eu descobri que eu não ia poder correr nem fazer exercício. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu estava contando que eu ia queimar muitas calorias. Então, eu passei para o próximo plano, o plano B, que seria então diminuir a entrada de calorias. Para você emagrecer, ou você tem que aumentar a saída de calorias,
ou você tem que diminuir a entrada. O importante é que o que sai de calorias seja mais do que o que entra. Assim você perde peso. Se o que entra é mais do que o que sai, você ganha peso. E de repente eu descobri que eu não poderia perder as calorias que eu queria do jeito que eu tinha me planejado antes. Então eu tive que mudar todo o meu planejamento. E aí teve que ser na base do autocontrole, do domínio próprio. Eu tive que falar para as minhas vontades e desejos que não era tempo. Eu costumo dizer que você é espírito, alma e corpo e você precisa gerenciar, administrar, dominar seu espírito, alma e corpo. Então, eu dizia para o meu espírito, para a minha alma e para o meu corpo, não, nós vamos chegar ao nosso objetivo, nós vamos chegar à nossa meta. Quem manda aqui sou eu, não são as minhas vontades, não é o meu corpo, não é meu espírito que às vezes fica aflito e abatido, a minha alma cheia de desejos e gula, o meu corpo que às vezes dá tremedeira e está dizendo que está com fome. Não, quem manda sou eu. E eu comecei sim a diminuir o ritmo da minha alimentação, adequar, comer melhor e comer mais comidas saudáveis, diminuir as porcarias que a gente come, né? Tu viu lá o Cristiano Ronaldo? Ó, segue a dica do Cristiano Ronaldo. Água. Coca-Cola. Então, eu comecei a diminuir as porcarias, a biscoitada danada, tudo quanto é tipo de hambúrguer, podrão, cachorro-quente, refrigerante. Eu fui tirando tudo e sendo radical com isso. Minha vida era água e no máximo um iced tea, alguma coisa assim. Quando eu ia na casa de alguém, eu não ficava falando assim, não como isso, não como aquilo, não faço aquilo outro, porque eu acho isso muito feio e desrespeitoso. Então, quando eu ia na casa de alguém, o que eu fazia? Eu comia moderadamente o que me serviam. Se a pessoa me servisse até mesmo um refrigerante, eu botava 2 dedinhos, tomava 2 golinhos. Se tinha arroz, eu comia menos. Eu comia um pouquinho, mas comia menos. Mas eu não fazia desfeita para a pessoa, eu era educado com aquilo que ela me servia. Eu não botava exigências, não, eu não como isso. Não fazia nada disso, isso aí é bobeira. Eu simplesmente me administrava, me dominava, só isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que alguém oferecer ou apresentar para vocês receitas milagrosas, cuidado. Isso tem alguma coisa errada. Albert Einstein ele tem uma frase que tem norteado a minha vida. Ela diz assim, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Você não vai ter sucesso na sua vida sem trabalhar arduamente por aquilo. Então, se você quer perder peso, eu sei que muita gente quer, não tem receita milagrosa. Você precisa simplesmente decidir algo na sua vida. Eu ouvi uma história de uma mulher que ela era muito gorda e ela ficou magrinha, bonita, ficou do jeito que ela queria. E um dia perguntaram para ela, qual foi o start? Qual foi o momento em que você decidiu? Ela não fez cirurgia, nada contra, ela não tomou remédios, ela não fez nada, foi decisão. Ela foi a vida inteira gordinha desde criança e um dia ela emagreceu. E perguntaram para ela, o que gerou esse start? Ela disse que foi assaltada. E quando ela foi assaltada, um homem botou uma arma na cara dela e disse, passa a bolsa, sua porca gorda! Ela disse que a arma não surtia efeito nenhum contra ela. A bolsa que ela passou assim, apática e perplexa, não fazia falta nenhuma para ela. Ela só via na mente dela, porca gorda. Só via isso na mente dela. Ninguém nunca tinha falado um negócio daquele para ela. E aquela palavra gerou uma ira interna. Aquela palavra gerou algo tão poderoso dentro dela que ela falou assim, nunca mais. Ninguém vai me chamar de porca gorda. E de repente aquela mulher começou a adequar sua alimentação, começou a aumentar seu ritmo de exercício físico, começou a viver uma vida mais saudável, começou a perder 1 quilo aqui, 1 quilo ali, passou 1 mês, 2, ela foi mantendo a consistência, porque o que muda a nossa vida é consistência. O que muda a nossa vida é manter o ritmo, é ser constante, insistente, persistente. E aí ela foi mantendo e hoje ela é uma pessoa magra, saudável. Não estou dizendo que todo tipo de magreleza é saudável, também não estou dizendo isso. A nossa busca tem que ser por saúde e não necessariamente essa doideira, esse culto ao corpo, essa idolatria ao corpo que tem na nossa geração. Não é isso. Nós não podemos nem ser relaxados, nem idólatras
querendo endeusar o próprio corpo. Não, nenhuma coisa nem outra. Você tem que buscar uma vida saudável, uma vida onde seu corpo esteja adequado àquilo que você precisa para viver bem nessa terra. Então o que eu fiz, a dica que eu dou é essa. Boa administração da sua alimentação, saber o que entra no seu corpo, decidir, tomar decisões e seguir à frente, declarar o que você vai fazer e seguir o seu propósito, ingerir mais água, beber mais água. Eu estou bebendo hoje, já virou comum, no início era um pouco difícil, já virou comum, de 3 a 4 litros e meio de água por dia. Eu encho uma garrafa de 1,5 litro, na parte da manhã eu já matei uma, já matei 2 logo no início da tarde, mato a terceira até 6 horas da noite para poder também não passar a noite toda indo ao banheiro. Até 6 horas da noite eu mato a terceira e pronto. Não me maltratou, não morri afogado, não estou desesperado. Tem pessoas que têm problema de crise de cálculo, que o médico fala, beba mais água, e a pessoa não bebe. Está querendo sofrer. Você precisa tomar uma decisão e seguir essa decisão. Eu consegui perder 15 quilos. Você está vendo aí agora o vídeo de quando eu bati a minha meta. Vou deixar você ouvir um pouquinho. Há 3 meses, no dia 6 de abril, eu falei que eu ia perder 15 quilos em 3 meses. E agora nós estamos no dia 28 de junho, abril, maio, junho, e olha aqui, dá uma olhada aqui. Eu tava com 107,900, 92,5, tá balançando porque eu tô balançando. Deixa eu pegar aqui agora, rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Valeu. Aqui, ó. 92,5, meta batida com 2 meses e 22 dias. 2 meses e 22 dias depois do voto, depois da promessa. Meta batida, 92,5, eu tinha que chegar a 92,900. Fechou, galera. E essa meta só pode ser batida por conta de decisão, autocontrole, domínio próprio. E agora, eu estou usando as roupas do meu filho, de 17 anos, e agora é capaz de ele deixar roupas para mim, não mais eu para ele. Escuta bem o que eu vou te falar. Quando você escraviza as suas vontades, você traz liberdade para a sua vida. Quando você dá liberdade às suas vontades, você escraviza a sua vida. Entendeu isso? Se ficou difícil de entender, deixa eu só dar um exemplo bem claro e óbvio. Se eu escravizo as minhas vontades de não fazer nada, de ser preguiçoso, procrastinador, desorganizado, gastador, se eu escravizo essas minhas vontades para gerenciar bem minhas finanças, um dia eu vou ter a liberdade de poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser, porque eu vou ter recursos para isso. Mas se eu dou liberdade às minhas vontades de gastar, eu vou escravizar a minha vida no futuro, quando eu não vou poder fazer nada do que eu quero, só o que eu sou obrigado, porque eu tenho que alimentar a minha vida e a minha família. Vocês entenderam mais ou menos? A mesma coisa serve para a liberdade de ser saudável, de poder fazer. Se você não for saudável agora, um dia, você vai ser obrigado a não comer isso, não comer aquilo, viver talvez numa cama, numa cadeira de roda, ou quem sabe cheio de restrições, porque não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque houve uma sequela da sua má administração do seu corpo. Cuide do seu corpo. Se necessário for, perca peso. Se necessário for, se você estiver muito abaixo, dê um jeito de ganhar, busque a orientação de especialistas, mas cuide do seu corpo. Isso vai te fazer muito bem, como está me fazendo bem. Que vocês tenham uma vida próspera, abençoada, vivendo com sabedoria, vocês vão chegar lá. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço, contem comigo.